Nunca se foi tão falado em boas práticas nos últimos tempos. Então, fica comigo aqui nesse vídeo se você nunca ouviu falar de boas práticas de manipulação. O que é isso? Fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai falar somente de boas práticas, beleza? Se ainda não me conhece, eu sou o Oswaldo Júnior e ao longo desses 8 anos aí eu venho prestando consultoria para pequenos e médios negócios no segmento da alimentação voltado para segurança alimentar e controle de qualidade. Então, antes disso tudo, antes da gente iniciar o vídeo, eu vou pedir para você clicar aqui no botãozinho, se inscrever no nosso canal, porque é importante para a gente, não só isso, mas você ativar as notificações, porque eu vou trazer vídeo diariamente aqui, voltado ao controle de qualidade e segurança alimentar, e aí conteúdos que você pode usar aí na prática no seu estabelecimento. Então, começando o vídeo, na verdade é o seguinte: se você ainda não ouviu falar de boas práticas de manipulação, ou boas práticas, ou manual de boas práticas, enfim, é importante agora, porque nesse momento de reabertura de mercado que a gente vai estar iniciando aí as operações, a gente precisa estar munidos não só das boas práticas de manipulação, mas dos procedimentos contidos no manual de boas práticas. Então, se você é do estado de São Paulo, não importa de que lugar, se é do estado de São Paulo, existe uma legislação que chama CVS 5, ela foi atualizada agora em 2013, então é uma legislação teoricamente recente, né? E aonde lá fala exatamente a importância e como deve ser feito o manual de boas práticas, certo? E lá a gente tem na CVS 5, que é uma legislação estadual, mas não só a legislação estadual, a gente tem uma legislação municipal. Então, para vocês que são do município de São Paulo, existe uma outra legislação chamada 2619. E também é para quem é do município de São Paulo. E existe a Lei Mãe. Então, a Lei Mãe hoje é a RDC 216, que acredito que você deve ter conhecido. Se você já é um pouquinho mais antigo da área, assim como eu, que eu não quero falar muito, existe uma lei que chama 275, RDC 275. Na verdade, ela não foi revogada, ela ainda está em atuação. Em alguns mercados específicos, em alguns estados que não têm legislação estadual ou municipal, se usa bastante ela. Mas lá naquela legislação, na 275, existe um checklist. E esse checklist, você consegue saber exatamente como é que está a boas práticas do seu negócio. Mas eu vou ser bonzinho com vocês. Tem aqui embaixo tem um botãozinho. E esse botãozinho vai direto para o nosso WhatsApp. Direto. E lá no nosso WhatsApp, você vai ter acesso não só a um checklist personalizado que a gente fez, com a vivência aí que a gente tem ao longo dos anos, para cada modelo de negócio. E a gente vai preencher esse checklist junto com você. Porque a gente sabe o quanto é difícil preencher o que é MOP, o que é Limpurb, enfim. São tantas siglas e tantos órgãos que talvez a gente não saiba todos. E não é um problema nenhum a gente não saber. E aí a gente vai junto com vocês preencher esse checklist, essa auditoria, e lá você vai conseguir ter um norte do que você precisa implementar dentro do seu estabelecimento e mais ou menos como é que você está preparado aí para esse novo desafio. Então, por conta da pandemia que a gente está vivendo aí, isso mundialmente, as boas práticas foram intensificadas. Então, os estabelecimentos que estão trabalhando com delivery precisam intensificar muito mais as suas boas práticas de fabricação e de manipulação. E a gente, quando reabrir também o mercado e tiver acesso mais frequente de clientes, a gente também precisa reforçar muito mais as boas práticas de manipulação. E dentro desse manual, que você precisa ter no seu estabelecimento, você precisa dimensionar detalhe por detalhe. Então, Oswaldo, mas como é que eu faço esse manual? Por onde eu começo? Então, primeiro, você faz um checklist para entender como é que está as boas práticas do seu estabelecimento. E depois disso tudo, você vai criando procedimentos passo a passo. Então, Oswaldo, qual é o procedimento que eu preciso criar? Então, vamos lá, você precisa criar procedimento desde a área de recebimento até a área de expedição. Então, beleza, eu recebi. Como é que eu preciso receber? Quais são os critérios básicos que eu preciso ter dentro do meu estabelecimento para poder fazer o recebimento da mercadoria? A refrigeração, temperatura, integridade da embalagem, se está em condições de recebimento ou não, se foi violada, como é que ela vai ser acondicionada? Se vai ser acondicionada em pallet, em câmara fria, em câmara de congelamento, em freezers, enfim.
Dentro disso, você precisa ter uma planilha de controle onde comprova que esse procedimento está sendo realizado. E aí, voltando um pouquinho, na verdade eu não vou me prolongar muito nisso tudo, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Se caso vocês quiserem, então depois vocês clicam aqui e falam eu quero. A gente vai fazer uma live no nosso Instagram falando só de boas práticas, mas voltando para cá, então a gente vai para a área do pré-preparo. Então a gente faz o pré-preparo lá dos nossos alimentos, e lá a gente precisa ter alguns controles específicos, seja controle de temperatura dos equipamentos para a gente garantir que não tenha problema nenhum com o acondicionamento dos produtos no nosso estabelecimento. A gente precisa também ter um controle de escala de limpeza, então como é que é feita essa limpeza. A gente precisa ter manuais e instruções que mostrem como é que tem que ser feita a limpeza para os nossos funcionários ter acesso. Então, aquele famoso quadro de limpeza, então se você é um pouquinho mais antigo, você vai lembrar disso, quadro de limpeza. Hoje se fala muito de instrução de trabalho, mas há um tempo atrás era quadro de limpeza. Então, com certeza você vai precisar desse quadro de limpeza. E aí de todos os setores, eu estou falando do pré-preparo, do preparo, né, da cocção e da montagem. Então, você precisa ter principalmente esses procedimentos aí que você vai adotar aí na sua rotina. Não só isso, você precisa ter um outro procedimento que é coleta de amostra, e para garantir a rastreabilidade do seu produto. Você precisa ter procedimentos de como higieniza a caixa d'água, como é que higieniza as mãos, como é que higieniza os setores, qual o produto de limpeza que utiliza, se esse produto de limpeza está registrado na Anvisa, no Ministério da Saúde ou não, se ele pode ser utilizado no Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde na nossa atividade. Um outro item que também que a gente precisa observar é o famoso EPI, né, que é Equipamento de Proteção Individual. Esse EPI ele precisa ser fornecido por nós, né? A gente precisa fornecer EPI para os nossos funcionários para garantir a segurança deles. E não só isso, mas a gente precisa do EPI com o famoso CA, que é o Código de Aprovação. Esse Código de Aprovação quem emite é o Ministério do Trabalho, e a gente precisa no Manual de Boas Práticas ter esse CA comprovando que esse equipamento de proteção individual pode ser utilizado no nosso estabelecimento. Um outro item que precisa ser muito levado em consideração é quais são as empresas que fazem hoje o trabalho para a gente. E aí a gente tem várias empresas que precisam emitir laudos para a gente. A gente precisa primeiro da empresa que faz PPRA e PCMSO. Então, se você não sabe o que é essa sigla, fique tranquilo, manda um WhatsApp para a gente vai preencher junto com você, ok? A gente tem o PPRA e PCMSO, que nada mais é do que a empresas que faz a parte de segurança do trabalho e medicina do trabalho no nosso estabelecimento, que emite ASOS, exames e tudo mais. Então a gente precisa dessas empresas. A gente precisa de empresas de detetização, e essa empresa de detetização precisa estar homologada aos órgãos fiscalizadores, tanto a Anvisa quanto a Prefeitura. A gente tem uma outra empresa, que é a parte que faz a parte de limpeza do ar-condicionado, limpeza da caixa d'água, que precisa ser uma empresa hoje credenciada para emitir certificado. E uma outra empresa que a gente precisa ter dentro do nosso estabelecimento, que é um prestador de serviço, que é para a limpeza da coifa. E aí, se você é aqui do município de São Paulo, você sabe que a coifa sugere-se a limpeza dela a cada 6 meses. Eu não estou falando da limpeza do chapéu, eu estou falando da parte de tudo, precisa ser feito a limpeza, ok? Então você viu que dentro do manual envolve vários passos e procedimentos que a gente precisa abordar dentro do nosso estabelecimento. Então, e eu sei que é muito, a gente prefere não se prolongar muito no vídeo e detalhar cada um deles, mas basicamente o Manual de Boas Práticas vai ditar a rotina do seu estabelecimento, desde a parte de recebimento até a parte de expedição e consumo final, ok? E lembre-se que nesse momento a gente precisa intensificar muito mais essas medidas e adotar medidas que de fato vão ajudar a segurança dos alimentos e garantir a segurança dos nossos clientes dentro do nosso estabelecimento, ainda mais no momento que a gente vai viver de pós-abertura, onde as pessoas vão ser mais seletas em entender qual estabelecimento que ela vai consumir e qual estabelecimento que ela vai comer. Se ela entender que aquele estabelecimento não segue boas práticas, é bem provável que você vai perder esse cliente. Então, tome cuidado, adote as boas práticas dentro do seu negócio, que vai ser
uma tendência não só do momento, mas do futuro. Beleza? Então eu espero que tenha te ajudado aí com o manual de boas práticas. Aqui embaixo eu vou deixar os links da legislação para você consultar aí, para você dar uma olhada e você vai ver do que a gente está falando. E caso você queira, pode mandar um WhatsApp lá pra gente. Então o link também do WhatsApp vai estar aqui embaixo, que você vai falar diretamente com um dos nossos consultores e lá a gente vai preencher um checklist junto com você para entender como é que tá as boas práticas de manipulação no seu negócio, beleza? Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.